Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês, ou conversar um pouquinho com vocês, para a gente poder pensar junto sobre uma condição que, bom, entre várias situações que a gente está vivendo atualmente na sociedade por conta da Covid, do isolamento social, né? As pessoas têm a tendência, né? Nós temos a tendência a usar alguns recursos para dar conta dos efeitos, né, que esse isolamento provoca, principalmente os efeitos mais emocionais, né, psicológicos. Essa questão do isolamento, apesar de ser uma medida que busca preservar a vida, né, também tem os efeitos colaterais. Né? A mudança de rotina, o confinamento, né, convivendo com a família dentro de casa, os filhos que não vão para a escola, né, não poder conversar com os amigos, sair, mudar de áreas, enfim, né, passa a ser um desafio para a grande maioria das pessoas, né? Em especial para aquelas que já convivem com alguns sintomas de depressão ou ansiedade. Então, muitos usuários, né, de drogas ou de substâncias psicoativas, tais como o álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, os remédios controlados, né, eles podem fazer uso desse recurso para lidar com seus aspectos mais depressivos ou ansiosos. E eles se deparam com um isolamento, o que pode aumentar o consumo dessas substâncias para conseguir aliviar um pouco do sofrimento que é acentuado por essa nova condição social, né? Então eu trago uns dados bem interessantes assim de uma pesquisa, né, de acordo com uma pesquisa feita aqui do nosso vizinho do lado na Argentina, né, pelo Observatório de Vícios e Consumos Problemáticos, né, da Defensoria de Justiça de Buenos Aires. Nessa pesquisa, feita com 506 entrevistados, quase 21% que consomem substâncias antes da quarentena admitem ter aumentado o uso após o início da quarentena. Esses indicadores, né, mais altos são observados entre os que bebem álcool, né, 36,5%, e fumam tabaco, né, 40%, seguido pelos aqueles que usam os antidepressivos e ansiolíticos, 10,1%, né. Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa, né, feita aqui pelo Observatório de Vícios e Consumos Problemáticos? Né? O objetivo foi justamente analisar algumas mudanças que certas práticas que estão sendo agravadas com a questão da quarentena e do isolamento e fazer um diagnóstico para fornecer informações para desenvolver e aperfeiçoar novas políticas públicas. Né? Esse estudo ele levanta dados sobre o consumo de substâncias nesse período de isolamento, como por exemplo o aumento no uso daqueles que já são consumidores, alegando justamente o motivo do confinamento em casa, né? Questionou-se também o consumo nessa pesquisa, se ele ajudou ou piorou o relacionamento durante a quarentena. E olha que interessante no sentido de perceber esse dado, né? A resposta foi categórica. 74,5% afirmaram que o relacionamento dentro de casa piorou. Bom, então isso abrange, né, nos traz alguns indicadores ou nos faz pensar algumas coisas, né? Esses dados, então, eles nos convidam a refletir sobre o uso e abuso de substâncias para dar conta de um sofrimento subjetivo. Muitas pessoas, né, grande parte já usuários de drogas e álcool, estão sob um sofrimento nesse isolamento. A gente está tentando dar conta disso, né, e realmente gera uma mudança na nossa vida que a gente tem que estar se adaptando e toda adaptação vai exigir da gente um esforço, né, nessa mudança de ambiente, né. Esse esforço às vezes acaba gerando um pouco de ansiedade, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de apreensão, um pouco mais de frustração, né? São muitas preocupações, né? O que vai ser do nosso futuro, o que pode vir a acontecer, como as coisas vão se resolver, essas incertezas, né? O emprego, o salário, né? Essas incertezas, né? A dificuldade de a gente poder ter uma certeza na vida, uma certeza sobre esse futuro, causa uma ansiedade, pode causar ansiedade, pode causar depressão. E aqueles que já sofrem com esse tipo de mal vão acentuar, e talvez seja por isso que eles recorram a esses recursos ou acentuam o uso desses recursos mais aditivos, né, de substâncias, cigarro, álcool, drogas, remédios, talvez até na comida, né, aumenta o consumo de comida para dar conta dessa ansiedade, né?
Então, muitas pessoas, grande parte, que já são usuários de drogas e substâncias, né, estão sob um sofrimento maior. E com o isolamento social, se torna extremamente necessário ficar atento para essas pessoas. Então, os profissionais da saúde, os psicólogos, né, e até mesmo as próprias pessoas, quem está escutando, quem está me ouvindo falar sobre isso e pensando junto comigo, né, pensar sobre a necessidade de ficar atento a esse sofrimento para não acabar sendo mais prejudicial do que já é, né? Daqui a pouco alguém que já faz uso, né, já bebia, já fumava, aumenta isso, aumenta o consumo e daí quando as coisas ficarem melhores, vamos dizer assim, né, quando a pandemia talvez passar ou ficar um pouco menos ativa, né, presente, perigosa, né, talvez esse consumo ele não se reduza, muito pelo contrário, o consumo ele continue, né, e aí vira um problema de um vício, né. Além disso, muitos profissionais da saúde mental, né, eles precisam estar mais atentos a esses contextos, né, como eu coloquei aqui, né, os efeitos do meio familiar, né, eles podem provocar grandes consequências, né, um sofrimento silencioso, uma violência velada, né, pois todos nós, a gente é convocado a estar em isolamento, impedindo ou prejudicando muitas vezes uma busca, uma ajuda psicológica e médica, né? Então, essa é a minha reflexão hoje para nós todos aqui, poder pensar sobre o aumento do uso e abuso de algumas substâncias nesse período de isolamento para dar conta de um sofrimento. Importante que a gente possa ficar atento, tá bem? Um abraço a todos.